Fulvio Stefanini aqui com a gente no Giro, um prazer enorme, Fulvio Stefanini, Prazer, muito obrigado. Esse passeio pela cidade é uma delícia, né? Apesar do trânsito intenso, a cidade às vezes fica caótica, mas, sei lá, passear sempre é gostoso. Na verdade, essa ideia do Giro surgiu por conta disso, né? Por causa do nosso trânsito aqui e pelos compromissos das pessoas. Ninguém tinha tempo para dar entrevista, pessoas importantes como você não tinham tempo. Aí eu falei, não, eu levo nos compromissos. 60 anos de carreira, com uma peça chamada O Pai, é proposital por os 60 anos, e com o filho dirigindo, né? É verdade. Mas não é proposital não. Essa peça, ela é uma peça que faz enorme sucesso no mundo inteiro. É de um francês chamado Florian Zeller, né? Florian Zeller. Ele é jovem, ele tem 36 anos hoje. Quando ele escreveu a peça, ele tinha 32. E é uma peça muito interessante que conta a história de um pai e de uma filha, quer dizer, o relacionamento dos dois. Ele já está num processo de senilidade, já está precisando de cuidados especiais, etc. E a filha, obviamente na flor da idade, precisando viver a vida intensamente. Então ela se sente meio que dividida entre o novo marido, que ela casou, ela é casada pela segunda vez, né? E o pai. Inicia como se fosse uma comédia, mas tem uma curvatura e as coisas vão ficando mais sérias pro final. Você sempre esteve envolvido nessa questão da comédia, né? Você sempre eu gostou tenho de fazer comédia? Você sabe que foi uma coisa que foi tão natural na minha carreira, as coisas foram acontecendo um pouco assim, ao sabor do vento. Agora é mais difícil fazer o público sorrir ou chorar? Na realidade, não existe uma dificuldade para isto ou para aquilo. O mais importante é que você faça o seu trabalho procurando sempre fundamentar o seu trabalho numa verdade, de uma forma muito sincera. Os personagens que são verdadeiros, que são identificáveis, né, pelo público, eles são geralmente os melhores. E está na nossa relação diária, é isso? São Nossa pessoas vivência, que a gente né? pode até reconhecer, né? E o seu filho é que está fazendo a direção desse espetáculo? A direção é do Leonardo, do Léo Stefanini, que é uma direção absolutamente... Já não é a primeira vez que ele dirige um espetáculo? Não é a primeira vez, não. E como é que é essa coisa de viver em família no palco? É interessante, porque eu tenho outro filho também que é ator, né? Que é o Fulvio Filho, né? E a minha mulher, a Vera, está sempre presente também em todos os eventos. Ela vai sempre ali vai pro teatro, enfim, está sempre junto, né? O Léo, por exemplo, ele chega a ser exigente também, bastante exigente, Você o que é puxa a bom. orelha do pai? Mas é engraçado que a nossa relação, quando em trabalho, é de profissional para profissional. Não tem negócio de pai nem filho, assim, né? mas Vocês sabem que jornalistas, geralmente, eu pelo menos sou assim, não quero que meus filhos ingressem na minha profissão, né? No seu caso, você incentivou para que eles fossem para os palcos? No começo nem tanto, porque eu achava que era uma profissão muito sofrida, muito trabalhosa, existe uma competição muito grande, e eu achava que era, enfim, que talvez não fosse o melhor caminho. Mas hoje eu vejo que era uma bobagem. Era o que eles queriam mesmo, e o importante é você estar feliz, né? Você é da época, Fulvio, de que não existia o videotape, né? Sou. É tudo ao vivo. O que foi interessante nesse processo todo é que naquela época nós não sabíamos exatamente para onde a televisão ia caminhar. A televisão ela é altamente agressiva no sentido de que ela penetra na casa das pessoas. Então ele recebe um volume de informações por dia, etc., do mundo inteiro, e não era assim, né? A televisão era muito limitada antigamente, quando começou, claro, como tudo. Mas era mais difícil fazer o ao vivo ou é mais difícil fazer o gravado? Eu acho que tudo depende de uma adaptação mesmo. Naquela época a gente fazia daquele jeito. Então a gente estava adaptado à época e ao que era. Né? Hoje nós estamos adaptados ao que é também, ao avanço que houve, etc. Eu sei uma história sua. Eu estou escrevendo um livro do Rolando Boldrin, e o Boldrin me contou uma história de que você, como ele, começaram como extra, né? Que fazia ponta Verdade. em programas. E você era chamado de extra chique
Não era extra de luxo, né? Por que extra de luxo? Porque era todo bonitão, arrumadinho? Como é que era isso? Por causa do tipo, né? Não era rústico, eu era mais urbano, então era o extra chique, era por classificação, né, de tipo, de coisa. Era engraçado. Bom, o Boldrin, nós começamos juntos, né? Ele somos me amigos disse. desde essa época e tudo. E naquela época também começou o Chico de Assis, eu não sei se você lembra do Chico de Assis. Lembro, né? né? O Chico de Assis também é da mesma época, o Walter Negrão, Cláudio Marzo. Todos nós começamos, era esse grupo, né? E todos fazendo ponta, o tal do extra, né? Extra. O extra era o extra mesmo, era chamado de extra, que era a figura, era o figurante que aparecia em qualquer tipo de programa, até no Clube dos Artistas, naquelas mesinhas e tal. Precisava de gente, convidados, né? Então nós ficávamos ali e tal, cena de restaurante, ao fundo tinha os clientes do restaurante, a gente fazia fila, a gente de vez em quando precisava de uma fila, a gente estava no meio da fila e tal. Uma vez eu fui estátua. Você foi estátua? Eu fui estátua. Tinha um corredor de estátuas e me colocaram lá como uma estátua, uma túnica e tal. E eu com uma tocha na mão, uma coisa qualquer. Imagina, eu não podia mexer, porque era ao vivo, né? O seu aprendizado como ator foi empírico? Foi no palco? Foi na TV? Ou você passou por escola também? Na realidade, eu procurei uma escola aos 15 anos, mas não havia possibilidade de eu entrar numa escola, porque as regras eram outras naquela época. E os atores, na EAD pelo menos, era assim. Acho que era a única escola de teatro da época. Tinha, né, na época. Escola de arte dramática, né? E só aceitava candidatos, alunos, a partir de 18 anos, né? Ora, eu tinha 15, eu disse assim, meu Deus, esperar 3 anos... Eu perco o bonde. para fazer um teste, para fazer um exame de seleção, uma coisa assim e tal, que eu posso entrar ou não. Digamos que eu entre. Aí, naquela época eram 4 anos, né, o curso, mais 4 de curso, são 7 anos. Eu estou com 15, só aos 22 que eu vou começar a pensar em fazer alguma coisa, é muito tempo. Foi aí que eu procurei a TV Tupi e procurei o Cassiano Gabus Mendes, procurei o Júlio Gouveia. Ô Filho, você já rodou tanto, por tantos, já fez tanta coisa. E o que você pensa em fazer mais, assim? Continuar fazendo peça? Tem alguma coisa, você falou, puxa, isso aí eu quero realizar na minha vida, é muito importante pra mim, eu quero tocar guitarra. Tem alguma coisa assim, extra ou fora da sua rotina? Aliás, você falou de uma coisa curiosa, porque não é guitarra exatamente, mas eu sou um músico frustrado, porque eu adoro música e acabei não me tornando um músico. Então eu até hoje não me perdoo por isso, porque eu acho que eu perdi muito tempo não sendo também um músico, né? Eu queria ser ator, mas eu gostaria também de ser músico. Mas dá para estudar, o que você gosta? Qual instrumento? Eu cheguei a tocar um pouco de violão, né? Mas enfim, isso não avançou, porque eu acabei me tornando ator e aí eu priorizei a carreira de ator, né? Sempre faço giro com músicos frustrados, assim como você. Tem todas as áreas. Vamos montar uma banda de frustrados? Inclusive eu também entro nessa banda. Você também é frustrado. Músicos frustrados. Pra gente encerrar essa nossa conversa, que o giro é muito rápido, né? Porque é pra internet e tal. E que é uma pena, porque é gostoso. É bom, né? É muito Mas bom. nós já estamos chegando ao nosso destino também. Pra gente encerrar, você agora, não só o Fúvio, o ator, o diretor, né? O artista, o Fúvio brasileiro, o que você está achando do nosso país, Fúvio? Nesse momento que estamos passando, você ama isso aqui? Você acredita que a gente teremos dias melhores? Olha, William, eu acho, como todos os brasileiros, nós estamos passando por uma fase extremamente complicada, difícil, mas altamente esclarecedora para todos os brasileiros, né? Os brasileiros estão mais politizados, estão mais conscientes, né? A gente precisa disso. Na realidade, o que nós precisamos mesmo é saber votar. É votar com consciência, com sabedoria, com equilíbrio, né? Pensando naquele país que a gente deseja. Não pensar muito na gente, não, porque quando a gente pensa na gente, só no aspecto pessoal e tudo mais, a gente já está votando errado, né?
Porque quando você só pensa em você, você pensa que está ganhando, está perdendo. Está perdendo. É votar no sentido de a gente ter um país melhor. E se a gente tiver um país melhor, todo mundo vai ser mais feliz, né? E isso é o que a gente espera. Muito bem, obrigado, Fulvio, por essa volta, esse passeio aqui, essa conversa gostosa. Eu que agradeço, né? Uma delícia, né? Passear pela... A gente sempre passeia pela cidade, ou passa pela cidade, de uma forma meio neurótica. Esse passeio foi delicioso. Esse a gente veio tranquilo, gostoso, batendo um papo. Obrigado, Fulvio. Obrigado.